Bora fazer uma questãozinha do Enem de naturezas, questão 126. O que ela fala pra gente? Segundo o princípio da independência dos movimentos de Galileu, sempre que a velocidade resultante de um corpo puder ser decomposta em duas ou mais componentes perpendiculares entre si, cada um desses movimentos poderá ser analisado separadamente, como se os outros não existissem. Esse princípio é muito útil para a simplificação de alguns problemas reais em 3 dimensões. Considere um avião que, ao decolar, é instruído pela torre a atingir em 6 minutos uma posição de 20 km a leste, 20 km a norte e 1 km de altitude em relação ao ponto de decolagem, conforme a figura fora de escala. No entanto, no instante da decolagem, começa a soprar um vento cujo vetor velocidade tem componentes de 30 km por hora para leste, 20 km por hora para sul e 1 km por hora de cima para baixo. Perfeito. Durante a ação do vento, a velocidade V que o piloto deve estabelecer em relação ao ar para que o avião chegue à posição esperada no tempo indicado, tem as componentes. Beleza. Primeiro ponto, vamos identificar qual a velocidade que o avião teria que ter para leste, para norte e para cima para acontecer o que ele quer aqui. Ele falou que o avião, em 6 minutos, tem que chegar a 20 km a leste. Então, vamos lá. O que são 6 minutos? 6 minutos, galera, é nada mais, nada menos que 0,1 hora. Por quê? É muito simples. 60 minutos são 1 hora. Então, 6 minutos são quantas horas, né? Multiplica cruzado. 6 é igual a 60x. X é igual a 6 dividido por 60. Dividido por 6 em cima dá 1, dividido por 6 embaixo dá 10. Então, isso dá 0,1. Então, 6 minutos é a mesma coisa aqui, 0,1 hora, tá? Perfeito. Então, a gente sabe que a velocidade é a distância sobre o tempo, tá? Eu quero saber qual é a velocidade que eu preciso para conseguir isso aqui em leste que ele quer. Ele quer percorrer 20 km em leste em 6 minutos, só que eu vou achar a velocidade em km por hora, porque tá todo mundo falando aqui em km por hora. Então, isso dividido por um tempo de 0,1 hora, que é o que ele tem que fazer. Então, vai dar 200 km por hora, ou seja, eu preciso ter uma velocidade em leste de 200 km por hora. Ah, José, então é isso? Calma. Vamos por partes. Agora, para o outro agora, eu preciso ter 20 km ao norte, então vai ser a mesma velocidade. Então, a velocidade também de 200 km por hora para o norte. Por que a mesma velocidade? Porque é a mesma distância no mesmo tempo, tá? Agora, ele precisa ter 1 km de altitude em relação ao ponto de decolagem. Então, 1 km para cima em 6 minutos. Agora, a velocidade é 1 sobre 0,1. Então, ele tem que ter uma velocidade para cima de 10 km por hora. Tá? Isso aqui é para cima. Show. Agora sim, eu boto as velocidades que ele falou aqui para mim. Ele falou que o vetor velocidade tem 30 km por hora para o leste. Então, para o leste aqui, ó, você vai ter um vetor velocidade de 30 km por hora. Você vai ter 20 km para o sul. Cuidado, sul não é aqui para baixo não, tá? Ó o sul aqui que ele tá dotando pra gente. Então, o sul aqui, ó, vai ter 20 km por hora. Então, 20 km por hora no sul. E 1 km por hora de cima para baixo. De cima para baixo é aqui, né? Então, 1 km por hora de cima para baixo. 1 km por hora. Eu sei que a resultante para cima tem que dar 10, né? Tem que dar 10. Se eu tenho 1 para baixo, a resultante tem que dar 10, eu preciso ter 11 para cima, né? Preciso ter 11 para cima. Deixa eu botar tudo de uma cor só. Vou botar as forças que eu preciso ter realmente e as que eu vou marcar de laranja, tudo bem? Então, eu preciso ter aqui 11 para cima. Por quê? Porque 11 menos 1 vai dar 10 para cima e alcançar exatamente o que ele quer, que é 1 km de altitude em 6 minutos. Então, vamos lá. Para cima aqui, ó, 9 km para baixo? Não, tem que ser para cima. 9 km para cima? Não, tem que ser 11. 10 para cima? Não, tem que ser 11. Então, é a letra D ou a letra E. Agora, eu tenho que ter 200 km por hora para o norte, né? Eu tenho 20 para o sul. Para eu ter 200 para o norte, eu preciso ter 220 aqui, né? Preciso ter 220. 220 km por hora. Por quê? Porque 220 menos 20 dá 200, né? Como são vetores sentidos opostos, eu preciso ter 220 aqui. Então, 220 km para o norte. Não pode ser a letra E. Letra D, o gabarito. Tá bom? Tranquilo, isso aqui é só vetor, questãozinha fácil. Agora, no leste, eu preciso ter 200 km por hora. Se aqui já tem 30, para eu ter 200, eu preciso de 170, né? 30 mais 170 dá 200. Por que mais? Porque aqui está no mesmo sentido. Então, vai ser justamente esse 170 aqui que ele botou, tá bom? Questãozinha bem tranquilinha, bem facinha. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Eu te espero na nossa próxima resolução. Tamo junto!